Todos os dias, antes dos meus filhos dormirem, eles me pedem para que eu possa contar uma história para eles. Hoje a Gabriela pediu para que eu contasse a história de Davi. E eu contei essa história para ela, eu quero contar essa história para você. Davi foi conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Certa vez a Bíblia diz que Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei. E chegando ali, os filhos de Jessé começaram a passar. O primeiro era alguém, né, de bom porte, de boa aparência, tinha cara de guerreiro, tinha cara de rei. E quando ele estava passando, Samuel pensou: deve ser esse o rei que Deus escolheu. Mas Deus, naquele momento, ensina algo muito importante para Samuel. Ele diz para Samuel: Samuel, você vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Naquele momento passam todos os filhos e Deus não escolhe nenhum. De repente, né, Davi vem. Davi, na verdade, ele foi excluído daquele dia tão importante. Mas Davi chega. Quando ele chega, o Espírito de Deus aponta o dedo. É ele. Samuel então pega o chifre, né, cheio de azeite. O chifre fala da autoridade, do poder. O chifre é o chifre do carneiro, aponta para Cristo. Cristo é cheio de poder, cheio de autoridade. E o azeite é a unção do Espírito. Davi naquele dia foi revestido do poder e da autoridade de Deus e da sua unção. Unção para vencer batalhas, unção para vencer os desafios que estavam diante dele. Davi nem sabia, né, o que viria pela frente, mas Deus já tinha planos para a vida de Davi. Davi é ungido e naquele momento o Espírito de Deus se aposta da vida daquele jovem de 17 anos e Davi é tomado pelo Espírito. Logo após, né, Golias se levanta. Golias, um gigante de 2,92 m de altura. Ele se levanta para afrontar a Israel. E ele afronta Israel por 40 dias, de manhã e de tarde. E nenhum soldado, nenhum valente de Davi, nenhum valente, né, de Israel tem coragem de enfrentar Golias, porque ele é uma anomalia, um guerreiro extraordinário. Mas Davi, ele é enviado ali para o campo de batalha para levar comida, para levar marmita para os seus irmãos e para algumas pessoas importantes, né, do reino de Saul. Quando Davi chega e ele encontra aquela oportunidade, o inimigo afrontando o povo de Deus, afrontando Israel, a casa de Deus, a nação escolhida entre todas as nações. E Davi encontra ali, né, ele vê aquela afronta. Davi, ele vê simplesmente uma oportunidade de honrar a Deus e uma oportunidade de ser abençoado, porque os homens estavam dizendo: o rei prometeu para aquele que vencer o gigante que vai dar a sua filha como esposa. Sua casa nunca mais vai pagar impostos. Veja que coisa extraordinária. Veja a recompensa. Além de Davi vencer o gigante, tirar a afronta que estava sobre Israel, Davi, né, além de ter o seu nome engrandecido e além de tirar a desonra do nome do Senhor e engrandecer o nome do Senhor, Davi se casaria com a filha do rei, se tornaria príncipe, moraria no palácio e a sua casa nunca mais pagaria impostos. Todo homem de Deus precisa ficar atento à recompensa. Para aquele que serve o Senhor, sempre há uma recompensa disponível. Davi, ele queria glorificar o nome do Senhor e queria receber a recompensa. Sempre há recompensa para aqueles que amam a presença de Deus. Davi, ele não usufruiu, né, de uma espada, de uma armadura, de um escudo, mas Davi simplesmente ele usa da sua habilidade natural que se transformou numa habilidade para vencer gigantes. Provavelmente, quando Davi estava ali cuidando das ovelhas de seu pai, talvez sobrava tempo para ele, e ele compunha salmos, né? Ele adorava, exaltava o Senhor com sua harpa, mas Davi também, né, talvez ele ficava descansando depois de cuidar das ovelhas, de alimentar as suas ovelhas, né, de tosar, de tirar os carrapichos das suas ovelhas. Talvez Davi ficava debaixo de um pé de manga. Aí já é minha parte. E talvez Davi, ele treinava em derrubar as mangas do pé com pedras.
E ele sabia que com pelo menos 5 pedras, talvez ele derrubava uma manga. Isso na minha cabeça. Mas por que isso, pastor? Porque Davi pegou 5 pedras no ribeiro. Ele sabia que com 5 pedras ele poderia derrubar aquele gigante, porque ele tinha experiência. Deus sempre vai usar aquilo que você tem nas mãos. Presta atenção. Deus nunca pede aquilo que você não tem. Deus sempre pede aquilo que você tem. E o que Davi tinha nas mãos? 5 pedras. 5 pedras. Deus, ele levanta homens, chama homens, e ele quer usar você com poder, com glória, com autoridade, com unção. Davi foi para o campo de batalha, sem espada, sem uma couraça, sem uma armadura. Ele foi apenas confiando no Senhor, confiando que o Senhor daria a vitória para ele. Ele aponta o dedo para o gigante e diz: hoje vai ser o seu último dia de vida, porque hoje o Senhor vai me dar vitória sobre você, seu incircunciso filisteu. Quando Davi chama Golias de incircunciso, ele está dizendo: você não tem aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Por isso Deus vai me honrar. Davi foi confiando, não na sua habilidade, mas na habilidade do Senhor, no dom que Deus deu para ele. Ele foi confiando que o Senhor era por ele. E Davi deu uma pedrada. Na primeira pedrada, o gigante já caiu para trás, né? E Davi pegou a espada do gigante, cortou sua cabeça. Naquele dia, o nome do Senhor foi glorificado e foi exaltado. Para finalizar, talvez você tenha muitos gigantes diante de você, tantas lutas, tantos problemas, tantas aflições, e você acha que você é incapaz. Mas eu quero te dizer, se Deus permitiu você passar por tudo isso, é porque diante da prova, Ele tem uma aprovação para você. Deus nunca prova os seus filhos para envergonhá-los, para reprová-los. A prova de Deus, o teste de Deus, é para te aprovar, para te levar para um novo nível. O Senhor quer te levar para um novo nível. 2026 pode ser um ano de multiplicação na sua vida. 2026 pode ser um ano de grandes portas abertas, um ano de multiplicação financeira, multiplicação de talentos, de dons, de graça, de milagres, de poder, de vendas, de frutos, de filhos espirituais, de filhos naturais. É multiplicação, né? Para você que é solteiro, você vai conhecer uma moça e vai se casar, conhecer um rapaz e vai se casar, você que é uma mulher. Para você que é empresário, é vendedor, Deus vai mandar muitos clientes que vão comprar de você. Isso é multiplicação. Multiplicação talvez é você ser levantado como líder, ver seu ministério avançar, romper. Tudo isso Deus tem para você. Um carro novo, uma casa melhor, um casamento abençoado, um relacionamento debaixo da vontade de Deus. Tudo isso o Senhor tem para você. Por isso, creia na vontade de Deus. Creia que 2026 será um ano da multiplicação. Será um ano de grandes milagres. Essa foi a história que eu contei para minha filha. Ainda tem história que eu contei para o Eduardo, que foi a história de Abraão. Mas talvez vai ficar para amanhã. Mas que você receba essa palavra no seu coração. Que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Golias vai determinar se você vai passar de nível, se você vai mudar de nível ou não. Não tenha medo dos desafios que estão diante de você. Encare-os na força do braço do Senhor, crendo que Deus vai te dar vitória sobre os seus inimigos. Amém? Que Deus abençoe você ricamente, em o nome de Jesus.